em Israel. Na escala dos juízes, ele foi o quinto. A palavra Gideão, ela é um pouco comprometedora, porque ela fala de Jerubaal. Jerubaal é aquele que contenda com alguém, ou com Deus. Por que Gideão ele teve esse nome? Porque ele arrumava problema com Israel, porque nessa ocasião Israel tinha se comprometido com outros deuses. Israel tinha se envolvido em adorar outros deuses. E Gideão ficou muito irritado, e Gideão ia e quebrava os altares, os ídolos dos outros deuses. Então pegaram e colocaram esse nome, o que contende com alguém ou com alguma coisa. Vocês se lembram que em Juízes capítulo 6, eu não vou ler, mas vocês anotem e depois leiam em casa. Juízes capítulo 6 conta a história que Deus chega perto de Gideão, que estava malhando trigo no lagar. O nosso guia falou que essa área é uma área rica em trigo. Observa que lagar não é lugar para malhar trigo. Lagar é lugar para pisar uva. E Gideão estava driblando, estava tentando enganar os midianitas. Os midianitas eram um povo nômade na ocasião, que ficava no deserto, habitavam no deserto da Arábia e também nos desertos da Palestina. E esse povo, eles subiam na época da colheita e eles roubavam os alimentos, os trigos que o povo de Israel plantava. Gideão muito irritado, Gideão pegava esse trigo e malhava e trabalhava esse trigo no lugar em que não era propício. Deus olhou para Gideão e disse: varão valoroso. Poxa, no meu conceito é um equívoco de Deus. Por que varão valoroso se eu estou fugindo dos inimigos e além de estar fugindo dos inimigos estou sendo roubado? Gideão não foi um homem chamado por Deus varão valoroso pelo que ele fazia, driblando o sistema dos midianitas. Ele foi chamado de varão valoroso por ele não aceitar o comportamento religioso de Israel. Ele não aceitou o comportamento de Israel trair o Deus verdadeiro. E Deus achou graça nele e falou: pô, tu é valoroso, porque para fazer o que você faz, tem que ter coragem. Enfrentar o mesmo povo, os irmãos, os patrícios. Então você é valoroso. Nesse conceito, Gideão falou assim: pô, se eu sou valoroso e se tu és o Senhor, peraí que eu quero ver se tu de fato é o Senhor. Eu vou oferecer a ti um holocausto, um sacrifício. Se tu receber esse sacrifício, então realmente tu é o Deus de Israel. Gideão prepara um sacrifício, traz e coloca no chão. Quando Gideão coloca no chão, Deus fala assim: ops, eu não recebo sacrifício no chão, eu só recebo sacrifício no altar. Ou seja, não é qualquer sacrifício que Deus recebe. Deus só recebe um sacrifício perfeito. E aí Deus recebeu o sacrifício de Gideão e falou: Gideão, agora tu vai para a guerra comigo. Você vai para a guerra comigo. Você vai levantar um povo, os homens de Israel, e você vai lutar contra os midianitas. Aquela palavra, ai Senhor meu, esse ai dá um complexo de autocomiseração, dá um complexo de inferioridade. Só que esse ai de Gideão não é um ai de autocomiseração ou de inferioridade. É um ai de revolta. É um ai que as pessoas não ouviam. Então ele falou: ai Senhor meu, eu sou menor na casa do meu pai. Ou seja, ninguém me escuta, ninguém me dá ouvido. Como é que o Senhor me chama para esse propósito? E aí Deus falou: não, vai que eu sou contigo. Gideão foi, convocou os homens para uma reunião. Apareceram 32 mil homens e aí houve uma seleção. Deus começa a selecionar quem que ele queria que fosse para a peleja. Nessa seleção toda, eles chegaram até esta fonte. Esta fonte marcou a escolha de Deus para aqueles que iam para a guerra. Ou seja, nós saímos do Brasil, viemos a Israel para uma viagem profética e essa fonte precisa marcar a escolha de Deus para nós, porque foi aqui que Deus selecionou os valentes. Como disse o guia, aqui Deus selecionou a tropa de elite. Isso quer dizer que nem todos que estão no exército de Cristo são de elite, mas também não quer dizer que os que não são de elite não herdarão a vitória da guerra.
Isso quer dizer que Deus chama algumas pessoas de maneira especial para um propósito, e propósito diferenciado. Isso quer dizer que nem todos que estão passando pela terra de Israel, ou passaram pela terra de Israel, serão impactados ou transformados para um propósito específico. Mas todos que passarem por aqui serão abençoados. Amém. E aqui houve a escolha. Gideão, eu quero que você apenas separe aqueles que não mergulharem, porque a sede faz com que o homem mergulhe na água. Que não beberem água de qualquer maneira, mas farão como cão, vigilante, atento. E desses homens que estavam aproximadamente 12 mil, somente 300 foi escolhido. E esses 300, Deus falou, eu vou te dar uma estratégia de guerra, hein? Você vai pegar um cântaro e vai dar para eles. Você vai pegar uma trombeta, um chofar, ou uma buzina, ou uma corneta, para melhor entendermos. E você vai dar para eles. E você vai pegar uma tocha e você vai dar para esses 300 homens. Por que Gideão deu esses elementos? Haja visto que no território dos midianitas eram pessoas que estavam acostumadas com guerra. O povo hebreu, o povo de Israel, não tinha hábito de guerra, não tinha como vencer uma batalha, não tinha ferramenta. E os midianitas, que eram da tribo de Midian, que eles eram irmãos com os hebreus, eles eram pessoas boas de guerra, pessoas feras de guerra. Mas quem ia pelejar não era Gideão. A estratégia de levar poucos homens é para que Israel não sobressaísse. Era para que Israel voltasse ao princípio daquilo a qual foi chamado. Reconhecer que quem pelejava por eles era o Senhor. Porque não é a quantidade que vai delinear uma grande guerra, é a qualidade dos guerreiros. Aleluia. O que vai nos fazer nessa nossa jornada aqui por Israel ser pessoas transformadas não são as ministrações, não são os pontos turísticos e históricos que estamos visitando, mas a nossa determinação de espírito. Não são as palavras que são faladas aqui, mas é o propósito a qual nós fomos chamados para que assim fazer. O que vai nos fazer sair daqui pessoas que com uma nova visão de fé, com uma nova característica de fé, não é o lugar, não é o ambiente, é a fé. Sabe por quê? Porque Gideão está registrado no livro da fé, no livro dos heróis da fé. O homem tinha tanta fé, acreditava tanto, que Deus falou, não posso deixar esse cara de fora, eu tenho que colocar ele no meu livro, no livro dos heróis, no livro dos guerreiros, naqueles que acreditam na impossibilidade, tornando possível através de uma fé sobrenatural. E quando Gideão dá esses elementos que eu falei para vocês na mão dos guerreiros, havia um propósito. E qual era o propósito? Todos comandantes, centurião é uma palavra usada pelos romanos, que dá autoridade a tomar conta de 100 homens. Ou então comandantes, que tomavam conta de 1000 homens. E todos os comandantes, eles tinham na mão uma buzina, uma tocha e um vaso cheio de azeite. Porque quando eles iam para a guerra, ele tocava a buzina para que os seus 1000 homens ouvissem. E quando eu ir para o sol? Okay, sabe por quê? Você tá, sai muito escuro. Então... vai, velho, você tem que sofrer. Então, ele tocava, jogava o cântaro de óleo, de azeite no chão e ateava fogo. O inimigo sabia que não estava vindo ali um homem, estava vindo um homem e mais 1000 homens atrás dele. Então, quando o Gideão ele levanta 300, a mão de Deus, e coloca esses elementos na mão de cada um deles, quando os midianitas ouviram o toque da trombeta após o rodear, viram 300 tochas para o alto, o que eles falaram? 300 vezes 1000. Nós temos 300 mil inimigos. Estamos mortos. É impossível vencê-los. E quando o Gideão deu o toque do chofar, ou da buzina, ou da trombeta, ou da corneta, ou do trombone, para melhor entendermos, e jogou o cântaro no chão e ateou fogo, eles gritaram, por Deus e por Gideão. Quando eles gritaram, a Bíblia diz que desceu um anjo do céu. Que anjo é esse? Não me pergunte, a Bíblia não diz. E eu também não me interesso saber, que nem quero conhecê-lo. Porque esse anjo, meu amigo, em uma noite, matou 180 mil midianitas. 180 mil homens foram mortos. E eles se matavam.
Eles ficaram tão perturbados com o toque do chofar, o barulho foi ensurdecedor, que eles ficaram malucos, eles passaram a não se reconhecer e se mataram. E Deus deu vitória a Gideão. Sabe o que eu aprendo com isso? Nessa manhã, nessa terra santa, nesse santuário sagrado do céu, que não somos nós que guerreamos as nossas guerras. A única coisa que nós precisamos fazer é obedecer um princípio. Que princípio é esse? É o princípio de Gênesis, é o princípio do Bereshit, não é o princípio do tempo. O Gênesis, o Bereshit, não é o princípio do tempo, é o princípio do caráter de Deus. Quando a Bíblia fala que o Bereshit é o Bereshit do eterno, é o Bereshit do caráter do eterno. Quando nós obedecemos o caráter do eterno, ele luta por nós. E assim como ele deu vitória a Gideão, ao povo de Israel, matando os midianitas, com certeza, amados companheiros desta caravana abençoada, nós também seremos vitoriosos de qualquer guerra que surgir ou aparecer diante de nós. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus, direto da Terra Santa, a caravana mais feliz da terra.